Olá pessoal, eu sou o Pastor Ademir, seja muito bem-vindo ao canal Cultura Reformada e à playlist Pregação Reformada. Aqui você encontra pregação reformada todos os dias, pregação fiel, edificante. Por isso, se você está chegando agora no canal, já aproveita e se inscreve marcando o sininho das notificações para você não perder nada que produzimos aqui. Dá o seu joinha porque ajuda muito o canal, tá certo? E você gostou do vídeo, da pregação que você assistiu? Comenta e também recomenda para todo mundo que você conhece. Convida todo mundo aí para também acompanhar o canal Cultura Reformada. Aí detalhe, assiste o vídeo até o final porque depois da pregação eu volto para te atualizar sobre toda a programação de nosso canal. Tá combinado assim então? Sem mais enrolação então, bora para a pregação. Roda a vinheta. Mateus 5:44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Eu, porém, vos digo. Palavras de Jesus aqui, falando aos fariseus, aos escribas, aos judeus de forma geral. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Irmãos, esta ordem não é coisa fácil, nem hoje, nem naquela época de Jesus. Para os discípulos de Jesus, era uma palavra muito dura. Dura é esta palavra. Uma palavra difícil de ser seguida, principalmente porque eles estavam sob o jugo romano, pagando pesados impostos e sem liberdade política. E eles olhavam para os romanos e viam neles os inimigos. Imagine isso para Simão, o Zelote, um dos discípulos de Jesus, Simão o Zelote, que antes de seguir a Jesus, era um revolucionário. Ouvi de Jesus agora dizer: Simão, ame seus inimigos. Não era coisa fácil, meus irmãos. Para nenhum judeu. Você sabe qual era o lema dos judeus? O lema dos judeus era o seguinte: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Bom, sendo meu próximo, eu vou amar. Sendo meu inimigo, eu vou odiar. Mas amar o inimigo era algo inconcebível. E quem era o inimigo para o judeu? Qualquer um que não fosse judeu era inimigo. A gente tem visto isso aqui no livro de Efésios. Né? Qualquer gentio era considerado um cão, combustível do inferno. E onde eles aprenderam isso? A odiar o inimigo. Isso tem raízes profundas na vida dos judeus. Lógico, com uma má interpretação daquilo que Deus fez. Quando eles entraram na terra de Canaã, Deus disse para eles: olha, todas essas nações vocês destruirão. Passe ao fio da espada todas as nações que habitam aqui nesta terra. Não deixe ninguém. Tem ordens específicas para matar mulheres, idosos, homens, crianças, animais, tudo. Lógico que Deus está trazendo um juízo àquele povo. Deus foi muito paciente, 430 anos esperando o arrependimento daquele povo, até que a medida da ira de Deus se encheu, e agora Deus está trazendo a nação de Israel como o seu instrumento de juízo, como a sua espada. Mas quando Deus estabelece a lei, Deus
lá em Levítico, no capítulo 19, Deus ordena que eles amem os inimigos. Isso não é inovação de Jesus, já está na própria lei. Agora, isso era muito difícil para um judeu, principalmente quando ele olhava para o Antigo Testamento e pegava aqueles salmos imprecatórios, né? Os salmos imprecatórios. Eles não conseguiam conciliar os salmos imprecatórios com a ordem de amar os inimigos. Então, como exemplo, o Salmo 139, que nós vamos cantar hoje à noite, o versículo 22, quando Davi diz: aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Ou você pega o Salmo 69, eu vou só destacar um versículo, mas o Salmo inteiro é uma imprecação, uma maldição sendo lançada sobre os inimigos. Quando o salmista diz: derrama sobre eles a tua indignação e que o ardor da tua ira os alcance. Eu já expliquei bastante aqui sobre os salmos imprecatórios. Quando o salmista orava dizendo que Deus fizesse isso com os seus inimigos, ele não tinha em vista a si próprio, mas o próprio Deus, em primeiro lugar, a glória de Deus que estava sendo defraudada pelos seus inimigos, e ele, num zelo por sua glória, é que ele sente a dor de Deus e clama pelo juízo de Deus. E ele também está orando pelo seu povo, um povo que era perseguido, no qual o inimigo queria destruir. Isto é, destruir a igreja. Então, se aqui tivéssemos uma perseguição em destruição à igreja, legitimamente nós iríamos orar imprecatoriamente, pedindo a maldição de Deus sobre esses que querem destruir a igreja. Mas, quando diz respeito às questões pessoais, não temos autoridade de orar imprecatoriamente. Quando eu oro imprecatoriamente, eu estou dizendo assim: eu não quero fazer a vingança. A vingança pertence ao Senhor. E eu vou deixar que Deus faça essa vingança. Everton, arrume uma águazinha aí para ela. E vou deixar que Deus faça essa vingança. Então vou orar imprecatoriamente. Eu não vou tomar a vingança nas minhas mãos. Eu acho que vocês entenderam isso aí, né? Eu já tenho falado bastante sobre isso. Agora, você percebe que em todo esse contexto, para os judeus, o fato de amar os inimigos parecia uma coisa inconcebível e sem lógica. Agora vem a pergunta: e hoje, para nós? Será que tem lógica? Será que é uma coisa plausível recebermos essa ordem também de amarmos os nossos inimigos? Vamos ser reais. Também temos dificuldades de amar aquele que se opõe a nós. Nos acusando, traindo, abusando, desprezando, humilhando, perseguindo. Você pode até dizer: não, eu amo. Agora, depois desse estudo, depois desse sermão, você vai entender como é de fato que você deve amar os seus inimigos. Talvez você diga: eu não tenho amado os meus inimigos. Então, meus irmãos, a ordem de Jesus não deixa dúvidas. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Essa ordem é uma facada em nosso amor próprio. Amar os inimigos é a mais alta prova possível de piedade. Quer saber se você é uma pessoa piedosa? É se você consegue amar os seus inimigos.
é a mais alta prova de piedade. E provavelmente a mais difícil de todas as tarefas a serem cumpridas. Amar os inimigos nada mais é do que fazer ao outro tudo o que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Essa é a lei áurea, a lei do amor. Aí vem uma pergunta. Como você deve amar os seus inimigos? Mateus 5:44, na versão revista e corrigida, Jesus lhe desafia a fazer isso de 3 maneiras. Como você deve amar os seus inimigos? Jesus lhe desafia a fazer isso de 3 maneiras. Primeira, você deve amar os seus inimigos bendizendo-os. Bendizendo-os. Está na parte A aí do versículo. Bendizei os que vos maldizem. Ele disse, olha, ame os seus inimigos. Aí vem a pergunta, como, Senhor? Sabe como? Em primeiro lugar, bendizendo os seus inimigos. Bendizei os que vos maldizem. O que exatamente significa bendizer aqueles que lhe maldizem? O sentido original do texto aqui é o seguinte, é que você só deve falar o que é bom e edificante dos seus inimigos. Entendeu isso? Você só deve falar o que é bom e edificante dos seus inimigos. Humanamente falando, isso é algo impossível. Você pode até protestar diante do Senhor, dizendo, Senhor, olha, eu te servirei, eu te louvarei, eu te adorarei, eu farei sacrifícios por ti, mas não espere que eu me submeta a certas ofensas. Se compreendesses a profundidade da dor que eu tenho enfrentado, tu não me pedirias isso. Está além da minha capacidade. Você pode até dizer isso. E isso é verdade. Não está em você mesmo esta capacidade de bendizer quem lhe maldiz. Sem a ação do Espírito Santo. É por isso que o incrédulo não pode fazer isso. Primeiro você tem que ser um crente. Você tem que ter o Espírito de Deus dentro de você, porque sem a ação do Espírito Santo, seus lábios se transformariam mais facilmente em uma maldição do que em uma bênção. Somente o Espírito Santo pode lhe ajudar a ter o sentimento de benevolência cristã que Cristo ordena. É por isso que ele ordena com tanta confiança: amai os vossos inimigos. Porque ele sabe que pelo Espírito nós somos capazes de fazer isso. Se nos enchermos do Espírito, se buscarmos o preencher do Espírito na nossa vida, não dando lugar à obra da carne, nós vamos conseguir isso. E é por isso que ele diz com tanta confiança, aquilo que aos olhos naturais, humanamente, parece impossível, Cristo diz com grande naturalidade, com grande confiança, amai os vossos inimigos. Bendiga quem lhe maldiz, porque Deus já lhe capacitou para isso. Romanos, no capítulo 5, versículo 5, diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, quando você recebeu o Espírito Santo na sua vida, quando você nasceu de novo, que o Espírito Santo veio fazer morada, ele veio junto com o amor de Deus ao seu coração. Ele mesmo derramou o amor de Deus.
O amor humano não é capaz de amar os inimigos. O Espírito de Cristo que habita em você lhe dá poder para bem dizer, mesmo quando você é ferido profundamente. Ainda assim, meus irmãos, eu não sou ingênuo para não reconhecer que temos uma natureza pecaminosa dentro de nós, lutando para não fazermos aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que sabemos ser a vontade de Deus. E por isso que eu reconheço que não é fácil, mesmo assim, abençoar quem o amaldiçoa. Isto é, dar-lhe boas palavras em lugar de seus palavrões. Porém, uma coisa você precisa entender, e isso é muito profundo. Talvez isso venha detectar algo mais profundo. É igual você começa uma dor no joelho e começa a fazer exame aqui, acolá, tal. Daqui a pouco ele está dizendo, olha, acho que você vai fazer uma ultrassonografia, aí eu estou suspeitando de alguma coisa no seu fígado, né? Então você está descobrindo que está com câncer no fígado, né? Por uma dor que apareceu no joelho. Foi assim com meu pai. Meu pai... apareceu uma dor no joelho e ele começou foi para um médico clínico geral, começou a se tratar tal, e ele pediu os exames para ver tal. Quando ele olhou os exames, não, você tem que procurar um especialista rapidamente, você está com câncer no intestino. E quando ele chegou no especialista, estava em metástase, uma dor no joelho. Então eu espero que também isso venha trazer à tona coisas que estão aí profundamente no seu coração, né? Então, preste bem atenção. Só pode bem dizer o inimigo, isto é, aquele que te maldiz, quem já perdoou esse inimigo. Entendeu bem isso? Quem já perdoou. Então, o perdão antecede as boas palavras que devemos ter em relação a essa pessoa. Olha que coisa, se eu não tenho essas boas palavras em relação a essa pessoa, isso mostra que eu ainda não a perdoei. Bem dizer quem lhe maldiz é uma das principais provas de que você, de fato, já perdoou. Mas olhe bem, já perdoou do íntimo do coração. Não é da boca para fora. Porque da boca para fora, o seu falar mal, em lugar de bem dizer quem lhe maldiz, de agir da mesma maneira que ele age com você, demonstra que, de fato, seu perdão que você diz ter é um perdão de fachada. Mas perdoar do íntimo quer dizer que você perdoou os seus inimigos, assim como Deus lhe perdoou. Livremente, totalmente. Que você assumiu as consequências dos erros sobre si mesmo, dos erros dele sobre si, e por isso o perdoou. Aí vem a pergunta, foi assim que você perdoou os seus inimigos? Ou ainda tem uma ponta de rancor, que a gente está puxando aí o fio dela agora? Se tiver rancor, isso faz com que seus pecados se acumulem contra você. A amargura no coração vai aparecer. E como é que ela se manifesta? Se manifesta na fala. A amargura no coração vai fazer com que você trate os outros da mesma maneira que Satanás os trata, quando deveria tratá-los da mesma maneira que Deus te tratou. Então, irmãos, eu reconheço que o mandamento de Deus para amar, bendizendo os inimigos, pode parecer um remédio amargo e ruim, mas é um remédio que cura. Infelizmente, temos muitas pessoas dentro da igreja que não querem tomar este remédio. Vê o remédio especificado nas Escrituras, mas raramente o segue.
prefere criar racionalizações, justificativas tolas para não cumprir a ordem de Cristo. Eu disse que vou puxar a ponta do fio e eu quero colocar um teste para você, com 4 perguntas. E essas 4 perguntas vai te ajudar. Você vai poder verificar se tem cumprido a ordem de amar o seu inimigo, bendizendo-o. Isto é, falando bem dele. Primeira pergunta. Como você tem se pronunciado quando se refere ao seu inimigo? Isto é, fala de suas qualidades ou somente das suas falhas? Olha, você só deve falar bem, Jesus disse. Bendiga. Você não deve falar nada de mal do seu inimigo. Se não vê qualidades, se ele não tem uma qualidade sequer para você mencionar, então se cale. Não diga nada, não fale nada. Agora, eu acho que nessa avaliação você está errado. Porque só não tem qualidades os demônios. É que você não consegue enxergar nenhuma qualidade no seu inimigo. Então, vai aí a pergunta. Como você tem se pronunciado quando se refere a ele? Segunda, quando você tem chances de depreciá-lo, como você tem agido? Vamos imaginar que alguém chega descendo a lenha nessa pessoa. Como você tem reagido? Toque aqui, estamos juntos. Olha, eu confirmo tudo que você disse. Essa pessoa é isso mesmo, não presta não. Né? Ainda que seja verdade, tudo que aquela pessoa está dizendo. Se você não tem nenhuma qualidade, se cale. Se você não tem nenhuma qualidade para citar, se cale. Corte o assunto. Corte o assunto. Corte o assunto. Isso é bem dizer o seu inimigo. Terceira pergunta. Como você tem reagido quando alguém inocentemente tem tecido elogios ao seu inimigo? Só chega dizendo, rapaz, que pessoa boa, que pessoa maravilhosa. A pessoa não conhece ele direito, tal, não conhece por dentro, não conviveu com ele e tal, ou com ela, né? E chega descendo elogios aí sobre a pessoa. E aí, como você tem reagido? Seu coração aperta naquele instante? Você fica triste? O que tem dito aos outros? Você desabafa, mostrando quem de fato é essa pessoa, que ela está enganada? Aproveite esse momento para, aspas aí, soltar os cachorros. Quarta pergunta. O que você tem falado dele para si mesmo quando se lembra de tudo que ele fez, de tudo que ele tem feito? Estou colocando aqui no masculino, mas também se encaixa para o feminino, né? Quando se lembra, o que você tem falado para si mesmo? Esse é o teste, com as 4 perguntas. Agora eu quero fazer uma outra pergunta, muito particular. Você já sentiu o desconforto daquela gaze que cola no ferimento? E você tem que puxar aquilo de qualquer maneira? Esse é o desconforto causado por essas 4 perguntas. Essas 4 perguntas, se somos sinceros, elas são como puxar o curativo que está grudado, ressecado e ainda hemorrágico
da ferida da nossa alma. Essas 4 perguntas mostram que provavelmente você não tem amado o seu inimigo, bendizendo-o. Mas também, essas 4 perguntas lhe chamam ao arrependimento. Arrependa-se. Como é que você vai poder participar da ceia? Eu estou colocando um padrão muito alto, que é o padrão da palavra. Como é que você vai participar da ceia agora, descobrindo isso no seu coração? Porque enquanto eu falo aqui, eu creio que o Espírito está falando ao seu coração, está passando um filme assim na sua frente. Está trazendo imagens daquelas pessoas que te feriram, que te machucaram, que se colocaram como seus inimigos. Então, eu rogo que, desde já, vá fazendo o autoexame. O desafio de amar os inimigos. Está vendo porque o título vem com esse nome, desafio? Em primeiro lugar, você deve amar os seus inimigos, bendizendo-os. Em segundo lugar, você deve amar os seus inimigos, fazendo-lhes o bem. Agora não é mais falando, agora é ação, né? Agora é ação. Parte B do versículo diz assim: fazei bem aos que vos odeiam. Aos que vos odeiam. Odeia. A pessoa te odeia com todas as forças. A pessoa quer ver a sua destruição, quer ver o seu mal. E Jesus está dizendo, olha, ame o seu inimigo. Mas não apenas de palavras, também de ação. Faça o bem. Então, estas palavras apontam para atos benévolos em troca de atos maldosos. Você recebe atos maldosos e oferece atos bondosos. Isto é, quando o seu inimigo estiver procurando lhe fazer mal, você tem que procurar o bem dele. Por que, pastor? Tem que ser assim. Pois é assim que Deus o tem tratado. É assim que Deus o tem tratado. Lembre-se, Cristo morreu por você para lhe reconciliar com Deus quando você era inimigo dele. Ele fez o melhor bem para você, dando a sua própria vida, quando você era inimigo dele. Isso quer dizer que, em razão do que Deus fez em seu favor, você deve ser capaz de alegrar-se com o bem-estar do seu inimigo. E lamentar-se quando lhe acontece o contrário. Não é regozijar-se porque as coisas ruins aconteceram com ele. Agora ele está recebendo a paga. Portanto, quando alguém se tiver mostrado realmente desprezador e cruel para você, não deve retribuir-lhe da mesma maneira. E se o seu inimigo é descrente? Ele deve ser amado com um amor natural, como alguém que é a imagem e semelhança de Deus, que merece ser amado por você. E se o seu inimigo é crente, ele deve ser amado com um afeto espiritual, como um irmão em Cristo. O amor é uma arma mais poderosa do que a espada. Você deve vencer o mal com o bem. O mal com o bem, assim diz Romanos 12, 21. Você deve negar a si mesmo e se esforçar para ser bondoso, compassivo e perdoador. Jesus diz, olha, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2.
Ele está falando aqui para os judeus. Que eram perseguidos pelos romanos. Estão debaixo do jugo romano. Então, naquele momento ali, se um judeu vai passando na rua, um romano podia chamá-lo, colocar um peso na cabeça dele, das compras todinhas, e dizer, olha, leve. 1 milha você vai caminhar. Ah, ele mandou que você fosse uma? Você vai 2. Você vai 2. Portanto, entenda uma coisa. Lhe compete tolerar muita coisa. Suportar muita coisa. Ao invés de ofender e prejudicar a outras pessoas. Em todas as coisas você deve se mostrar altruísta. Isto é, pensando mais no bem-estar dos outros do que no seu próprio. Seu pensamento nunca deve ser, como é que as outras pessoas se comportam para comigo? Pelo contrário, seu pensamento deve ser, o que Cristo gostaria que eu fizesse? Você não deve estar preocupado porque fulano fez isso, fez aquilo com você. Sua preocupação é, nessa situação, o que Cristo gostaria que eu fizesse? Essa deve ser a sua pergunta. Abra aí, por favor, Êxodo, sem desmarcar Mateus, Êxodo 23. Êxodo 23. Veja, isso aqui é uma recomendação do Antigo Testamento. Versículos 4 e 5. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, lhe reconduzirás. Está perdido o boi, o jumento, era algo precioso. Era o instrumento de trabalho lá daquela pessoa, do seu inimigo. Se você encontrar, deve reconduzir a casa do seu inimigo. Não é passar ao largo, olhar, dizer, tá, deixa aí, quero nem saber. 5, versículo 5. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento, não suportou, caiu, né? Daquele que te aborrece, daquele que te odeia, esse é o significado da palavra aborrecer, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Você vai lá e vai ajudá-lo a erguê-lo. Alguém um dia disse assim, olha, eu tenho um inimigo ferrenho. Meu maior desejo é um dia encontrá-lo na estrada com o pneu furado e o socorro seco. E eu passando ao lado dele com o meu carro, que é igual ao dele. Meu maior desejo é um dia acontecer isso. Porque eu vou parar e vou trocar o pneu dele. Você esperava outra coisa, né? Você esperava outra coisa. Por que a coisa tem que ser assim, hein? E a resposta está em Mateus 5,45. Esse texto você tem que acompanhar. A coisa tem que ser assim para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, irmãos, percebam que o texto diz, o seu Pai que está nos céus é bom para com todos.
Ele envia chuvas sobre bons e maus, e igualmente faz o sol brilhar sobre todos os homens sem distinção. Então, notem, Deus não abençoa com sol e chuvas apenas os agricultores crentes, mas também os descrentes, homens injustos, maus, iníquos. Embora eles odeiem a Deus, Ele os abençoa em seus esforços. Qual é a conclusão lógica? Um filho deve ser igual ao seu pai. Aí vem a pergunta: então em que você é semelhante a seu Pai Celestial, se não é capaz de demonstrar misericórdia e bondade para com seus inimigos? Onde estão as evidências que você é uma nova criatura, se não tem esse amor para com seus inimigos? Amar aqueles que nos amam não há mérito nenhum. Jesus diz que assim fazem os gentios. Quem não tem Deus ama aqueles que o amam. Está lá nos versículos 46 e 47 aí. Eu faço uma pergunta. Você quer fazer o bem a quem lhe maltrata? Quer? Então, ouça este conselho. Se você sabe que o que determinada pessoa lhe está fazendo é mal, você não deve concentrar-se na dor que está sentindo, mas na dor que a alma do seu inimigo está sentindo. Olha, você tira o foco de si mesmo e olha para a dor na alma do seu inimigo. Eu li uma vez uma história bastante interessante. Um membro do parlamento britânico era muito perseguido no parlamento por uma determinada pessoa, mas o pessoal odiava mesmo ele. E ele fazia o bem. Fazia o bem essa pessoa. E ele ficou tão chateado que ele disse: olha, eu não vou mais fazer bem nenhum a essa pessoa. E ele passou a odiar essa pessoa também. Quando é um dia, ele está retornando, está vindo para casa, saiu lá do parlamento, depois de um embate muito grande, está vindo para casa, e ele olha no retrovisor do carro e vê um cachorrinho no meio-fio, gruindo assim, e ele diz: epa, rapaz, alguém atropelou o cachorrinho e foi embora, não deu assistência. Então, ele parou o carro, desceu, foi lá onde está o cachorrinho, meteu as mãos assim por baixo para levá-lo ao veterinário, né? Uma clínica veterinária. Quando ele meteu assim as mãos por baixo, que foi segurar o cachorrinho deu uma bocanhada aqui, deu uma mordida federal. Federal. Aí ele descobriu que a perna do cachorrinho estava quebrada. Quando ele botou a mão assim, machucou a perna. Moral da história. Cristo, na realidade, ordena que antevejamos a situação de tristeza, de miséria e até mesmo de condenação em que se encontra a alma daqueles que nos perseguem e nos maltratam. Em lugar de estar olhando para a nossa própria dor, vamos tentar penetrar na miséria daquela pessoa. Isto é, olhe para a sua perna quebrada. E é por isso que ele está te mordendo. Talvez ele seja uma pessoa traumatizada com a vida, amargurada, não vê nada de bom, nem nada em lugar nenhum, nem nas pessoas. Talvez ele seja uma pessoa recalcada, desprezada, abandonada. A sua perna está ferida. E quando você faz o bem, ele te machuca, ele te morde. E em lugar de olhar para a sua ferida, a ferida que ele fez, olhe
para a perna quebrada dele. Eu espero que você entenda a metáfora aqui, né? Essa pessoa, por não se sentir amada em toda a sua vida, ela sente-se aliviada no fato de maltratar outras pessoas, forçando os outros a reagirem da mesma maneira que ela. Dessa maneira, ela vai sentir-se aliviada na sua consciência, porque ela vai dizer: eu só fiz porque ele fez, eu reagi. É uma forçada de barra. Perceba o quanto ela é infeliz e como ela quer fazer a sua vida infeliz. Se você tiver essa visão, não terá tempo sequer de ficar entristecido com a sua própria situação. Você vai ter compaixão dessa pessoa. Você vai desejar continuar fazendo o bem. Você não vai entrar na jogada dela. Entendeu? Eu lembro de uma história. Isso aconteceu comigo em Poço Redondo. Tinha um homem, ele era prefeito lá da cidade. E costumeiramente, na parte da tarde, tardezinha assim, o pessoal sentava lá numa calçada para conversar. E às vezes eu gostava de ir lá conversar com ele, porque ele foi colega do meu pai de trabalho. E num desses dias, ele me perguntou: Santana, me diga uma coisa. Você briga muito com sua mulher? Eu digo: olha, nós vivemos bem, agora todo casal tem problema, todo casal tem dificuldade. Eu não ando brigando com minha esposa, não. Mas não é um paraíso, né? Tem as suas dificuldades. Aí eu disse: por que você me faz essa pergunta? Não, é que eu brigo muito com a minha e eu quero conhecer outras pessoas que briguem com a esposa para eu ficar aliviado. Para eu ficar aliviado. Né? E é isso que o teu inimigo quer fazer. Ele quer se sentir aliviado, fazendo mal, e que você reaja da mesma maneira que ele. Mas se você faz o contrário, age com amor, fazendo-lhe o bem, aí faz toda a diferença. Então, para fazer o bem, você tem que se sentir como se fosse você que estivesse no lugar daquela pessoa. Essa é a sua vitória. Você é vitorioso. Entendeu? Uma vitória silenciosa, que vai marcando o terreno na mente lá daquela pessoa. Então está aí, meus irmãos, o grande desafio de amar os inimigos. Então você deve amar os seus inimigos bendizendo-os, parte A do versículo. Você deve amar os seus inimigos fazendo-lhes o bem, parte B. E por fim, na parte C, você deve amar os seus inimigos orando por eles. Orai pelos que vos perseguem. Meus irmãos, orar pelos inimigos é o auge do amor cristão. É o auge. É o auge. Reclamar é fácil. Ficar amargo, azedo, é fácil. Mas orar pelos inimigos é o auge do amor cristão. Alguém disse assim, na oração, nos colocamos ao lado do inimigo. Quando eu estou orando por ele, estou ao lado dele. Estamos com ele, junto dele e por ele
diante de Deus. Eu estou pedindo a Deus por ele. Então perceba, fica claro que só é capaz de bem dizer, de fazer o bem ao inimigo, aquele que pode orar a Deus por ele. Se você não pode orar para o seu inimigo, você não perdoou o seu inimigo. Se não perdoou, você não pode bendizê-lo. Se não perdoou, você não pode fazer o bem. A oração pelo bem-estar de alguém é uma manifestação específica de amor por essa pessoa. Eu me preocupo com a miséria dele, eu me preocupo com o estado dele, eu oro, eu levo ele diante de Deus, eu sou o sacerdote dele. Quem ora em favor do inimigo já abdicou da vingança pessoal. Já entregou tudo nas mãos de Deus, como Deus ordena fazer. Como Deus diz lá em Romanos, no capítulo 2, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, eu abri mão da vingança, agora estou orando. Olha, orar pelos inimigos é aproximar-se muito, muito, muito do Espírito de Cristo. Jesus enfrentou o ódio gratuito daqueles que o mataram. E no ápice da sua dor, à beira da morte, ele orou: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão tinha todo o direito de resistir àqueles que o apedrejavam. Poderia apontar o dedo àqueles líderes religiosos e corruptos e dizer: até o dia do juízo, vocês não vão ficar impunes. Deus vai puni-los por esse pecado. Mas em vez disso, Estevão seguiu o exemplo de Jesus e orou: Senhor, não lhes impute este pecado. Atos 7,60. É assim que você tem orado? Aliás, será que você tem orado? Primeiro se você tem orado pelos seus inimigos. Segundo, se é assim que você tem orado por aqueles que lhe maltratam e perseguem. Esse é um bom teste. O apóstolo Paulo foi insultado, ele foi ofendido, ele foi caluniado pelos irmãos da igreja de Corinto. Mas nunca deixou de amar essas pessoas ou de orar por suas almas. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, os versículos 12 e 13, Paulo reage às injúrias, às perseguições, às calúnias, dizendo assim: quando somos injuriados, eu quero que você abra aí 1 Coríntios 4, versículo 12, aí na parte B, ele diz assim, ó: quando somos injuriados, olha, tem coisa pior do que injúria? A pessoa dizer que você fez uma coisa que você não fez, a pessoa te acusar de algo que você não cometeu. Quando somos injuriados, o que é que ele faz? Bendizemos, falamos bem. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, consolamos. No versículo 13, aí, parte A. Então, observem. Quando inventavam histórias aqui com histórias mentirosas sobre a vida de Paulo, ele respondia da seguinte maneira. Paulo diz: eu peço que Deus transforme o coração daqueles que me maldizem. Eu suporto a perseguição. E eu respondo gentilmente àqueles que me caluniam. Essa deve ser a resposta de todo crente. Paulo estava seguindo o exemplo de Jesus. Cristo, em toda a sua vida, fez bem a todos os seus inimigos.
quando João chegou diante dele e disse: Senhor, aquelas pessoas na aldeia samaritana não quer dar pousada a ti. Eu estou bastante irritado com eles. Vamos clamar para que fogo do céu caia e queime todos eles. Foi assim que Jesus fez? Não, João. Esse não é o Espírito de Deus, não, João. No cenáculo, o que foi que Jesus fez? Sabendo que Judas era o traidor, lavou os seus pés. No Getsêmani, aqueles que foram prender Jesus, o servo do sumo sacerdote, Malco, que Pedro cortou a orelha. O que foi que Jesus fez? Pegou a orelha e colou, fez bem. Na cruz, ele está morrendo. Ali está um ladrão maldizendo a ele. Os dois maldiziam a Jesus. Ele vem com seu espírito e salva aquele ladrão, que agora passou a bendizer ao Senhor ali mesmo na cruz. Pedro, escrevendo a respeito de Cristo, ele diz que quando ele foi injuriado, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. A pergunta é isso que você tem feito? Você tem se entregado nas mãos de Deus? Não tem ameaçado? Você vai ver, viu? Você vai ver o que vai acontecer. É assim? Não, não é assim. Então, ouça, meu irmão, minha irmã, não importa o quanto a sua reputação está sofrendo, não retalie, não procure defender-se, entregue-se àquele que julga retamente. Porque é melhor que padeçais fazendo o bem do que fazendo o mal, assim diz 1 Pedro 3,17. Então, ouça, aprenda a olhar para além das circunstâncias e das pessoas. Para que você enxergue o agir de Deus nos inimigos que se levantaram na sua vida. Ouviu bem isso? Você tem que olhar para além das pessoas, para além das circunstâncias, para você enxergar o agir de Deus nos inimigos que se levantaram na sua vida. Os inimigos que se levantaram não se levantaram de graça. Alguém deu ordem a ele, como um cachorro que diz assim: pega. Então Deus deu ordem a esse inimigo: pega aquela pessoa. E ele está lá nos seus pés, te mordendo, nos seus calcanhares, no seu encalço. Mas ele não está ali a parte de Deus. Você tem que olhar para o agir de Deus em meio a tudo isso. Se você está recebendo falsas acusações, através das falsas acusações recebidas e da dor que isto está causando à sua vida, Deus está lhe ensinando como é terrível julgar os outros falsamente. Coisa que você já fez também. Coisa que você está tendencioso a fazer. Então ele faz você sentir na pele como é terrível julgar os outros falsamente. Você vai sentir a dor. Deus quer torná-lo criterioso em ouvir informes sobre outras pessoas. Porque você já sentiu na pele como é terrível receber uma acusação falsa. Você não vai ser leviana, em estar passando conversa, apenas por rumores. E você vai aprender com esses inimigos que se levantam na sua vida, que é o próprio Deus que está levantando. Então, quando alguma conversa sobre uma outra pessoa chegar aos seus ouvidos, você vai procurar, depois de tudo que sofreu, assegurar-se por todos os meios da veracidade da história que está ouvindo, antes de fazer um julgamento precipitado sobre a questão, porque você aprendeu como é terrível ser acusado falsamente.
você terá consciência de como é grave e dolorido cometer o pecado de falsa acusação. Isso negativamente. Mas também tem um fator positivo. Positivamente, você vai aprender, em meio a toda essa perseguição do seu inimigo, você vai aprender como consolar outros que se acham sendo acusados falsamente. Que Deus maravilhoso, né? Então, ouça. Não adianta ficar zangado com aqueles em favor dos quais você deveria estar orando. Um comportamento irado, rude, agressivo, amargurado, ressentido, não provém do Espírito de Deus, não provém do Espírito de Cristo. O seu poder, meu irmão e minha irmã, está quando você está em oração. Não é quando você está agitando os punhos, fazendo ameaças também. Ou quando você está se igualando em julgamento feroz com seus inimigos. Olha, não me entenda mal, você pode e deve odiar as atitudes imorais do seu inimigo. Você deve odiar o desprezo que ele dá a Cristo. Mas o Senhor o ordena que ele seja amado como alguém que é imagem e semelhança de Deus. E lhe ordena a orar por ele. A pergunta é, você tem orado pela transformação da alma daqueles que lhe perseguem? Daqueles que faz guerra contínua contra você? Daqueles que constantemente está lhe assediando e caluniando? Então entenda uma coisa. Você não pode mudar o coração desse homem ou dessa mulher. E enquanto essa transformação não acontecer, essa pessoa continuará a lhe atormentar. Entretanto, qual é a sua obrigação? Amar essa pessoa, como ordena Romanos 12, 20. Eu vou ler, ele diz assim: pelo contrário, isto é, em lugar de executar vingança, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, sobre a cabeça do inimigo. Olha, você quer a transformação do seu inimigo? Tratar o seu inimigo com atos de bondade é o meio que Deus vai usar para transformá-lo. Ele vai ficar corado de vergonha, brasas na cabeça, corado de vergonha. Ele faz o mal a você e você retribui com o bem. E aí vai chegar uma hora que ele vai dizer assim: rapaz, como é que eu posso fazer isso com uma pessoa tão boa? Eu não posso fazer isso. Isso já é Deus operando no coração dessa pessoa. Já é Deus operando no coração dessa pessoa. Então você tem que agir dessa maneira. Então entenda, você tem que amar, sim. Mas não é o seu amor que vai quebrar esse coração endurecido. Não é por você mesmo. Porque se você pensar que é por você mesmo, você começa a amar, fazer o bem, a perdoar, a fazer isso, fazer aquilo. E daqui a pouco você estabelece um prazo que você diz: eu estou cansado, não vou mais. Por quê? Porque você está pensando que é o seu amor que vai transformá-lo. O amor não é suficiente para quebrar o coração duro da inimizade. Somente as influências graciosas do Espírito Santo de Deus podem fazê-lo. É por isso que você deve orar por ele. Porque só Deus pode mudar essa pessoa. Só Deus pode convertê-la de inimiga em amiga. Olha, Provérbios, no capítulo 16, versículo 7, diz assim: sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Então faça tudo o que você deve fazer. Continue orando.
e pacientemente esperando em Deus, porque Ele vai reconciliar os seus inimigos. É por isso que você deve orar em favor do seu inimigo. Orar, se ele não for uma pessoa crente, para que Deus opere a salvação no coração dele. Ou se ele é uma pessoa crente, mas está agindo como se fosse um ímpio, orar para que Deus opere a santificação no coração dele. Traga arrependimento, traga fé, traga santidade a esse coração. Em suma, ore para que Deus, através do seu Espírito, transforme essa pessoa. E depois de orar, você deve se manter paciente. E paciente. E paciente. E benigno. E benigno. Compassivo e compassivo. Perdoador, perdoador. Como Deus é paciente, bondoso, compassivo, perdoador para com as suas transgressões. Olha, tem coisas que Deus pacientemente tem esperado por você há anos. E Ele ainda não trouxe um câncer na sua vida por conta disso. Da mesma forma, para você provar que é filho de Deus, você deve agir como Deus age. O escritor de Provérbios aconselha: a discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. Irmão, quando você perdoa como Deus perdoa, Ele vai te levar a uma relação de favorecimento e bênçãos que você nunca conheceu. Quer experimentar um pouquinho do céu? Numa relação profunda com Deus? Ame os seus inimigos nos termos que estão aqui. Porque ao fazer isso, a Bíblia diz que você estará no caminho da perfeição, no caminho traçado pelo seu Pai Celestial. Como diz Mateus 5,48. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Ele faz o bem, faça o bem. Ele perdoa, você perdoa. Nenhum padrão inferior deve ser permitido para você que se diz cristão. Você deve ter como objetivo nada menos do que o exemplo divino da perfeição. Ainda que você não chegue à perfeição de Deus. Nunca. Mas esse é o exemplo para você perseguir. Eu concluo com uma citação e uma ilustração. Alguém disse assim: parecemos animais quando matamos, homens quando julgamos e Deus quando perdoamos. Vou repetir. Parecemos animais quando matamos, homens quando julgamos e Deus quando perdoamos. Eu li também uma história interessante. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, depois que as forças aliadas derrotaram a Alemanha, deixaram a cidade arrasada, e ali os soldados das forças aliadas estavam caminhando pelas ruas. E nisso, um dos soldados notou uma criança alemã, né, em frente a uma vitrine, olhando para um pão com uma fome muito grande e desejando comer aquele pão. Aí um soldado que era inglês, britânico, né, entrou, comprou o pão e deu àquela criança. E ele continuou na sua caminhada. Nisso, ele sente um puxão no seu sobretudo ali, na sua capa. Quando ele olha, é a criança. A criança olhou assim para ele e disse: o senhor é Deus?
É o momento que mais nos parecemos com Deus. É quando perdoamos, é quando amamos, é quando fazemos o bem. E aí provamos que, de fato, somos participantes da natureza divina. Somos filhos de Deus. Isso é que é ser crente. Isso é que é ser crente. Isso transcende, meus irmãos, essas 4 paredes aqui. É muito fácil ser crente aqui nessas 4 paredes. Mas nos desafios do dia a dia, que devemos ser. Então, o instante que mais nos parecemos com Deus é quando amamos os nossos inimigos. Aqueles que nos maldizem, que nos maltratam, que nos perseguem. Que Deus nos dê graça para enfrentarmos esse desafio. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nós vamos orar. Ó Senhor, ajuda-nos, ó Senhor, na nossa fraqueza. Fomos confrontados com a Tua palavra, humilhados, envergonhados. Ah, como estamos longe, 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 longe do padrão de santidade que Tu estabeleceste para nós. Mas não há razão para desesperar, Senhor. Porque o nosso Redentor, Ele experimentou todas as fraquezas. Ele sabe que nós somos pó. Ele é o nosso sumo sacerdote. E podemos recorrer a Ele em qualquer tempo. Porque Ele nos compreende. E Ele nos ajuda. Ajude o Teu povo, Senhor, que se viu agora confrontado por esta palavra. Que se sentiu incapaz de realmente agir como um cristão deve agir. Capacita-os e consola-os em sua ferida. A ferida que Tu mesmo fizeste. Que Tu sares nesse coração. Coloca o bálsamo de Gileade. Traz a alegria a esse coração. De saber que tem um Deus compassivo, bondoso, perdoador. Em nome de Jesus. Amém. Não esquece não de cooperar com o canal, se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.